Pega a Bíblia também. Meus irmãos, a paz do Senhor, podem se assentar, muito obrigado. Deus abençoe os casais que se dispuseram a estar na casa do Senhor hoje, para poder ouvir da sua palavra, desfrutar desse tempo de comunhão. Todo investimento que você faz na sua família, ele retorna para, não só para a sua casa, mas para toda a sua futura geração. Então eu espero que Deus me use como instrumento para abençoar você. Espero que eu seja apenas um canal de Deus para alcançar seu coração nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida do meu amigo pastor Eduardo. Ele bondosamente me fez o convite para aqui estar. Nós já estávamos falando, né? Nós temos uma aliança fora do altar, um relacionamento que Deus tem nos presenteado. Ele disse, quando estiver no Brasil, me avise. Eu informei ele e deu tudo certo. E eu estou muito feliz. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, pastor desta igreja. Louvar a Deus também pela vida dos nossos bispos, bispo Samuel Ferreira, bispo Aquila Ferreira, que tem nos dado oportunidades abençoadíssimas para podermos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então eu estou muito feliz. Pastor Eduardo, obrigado. Obrigado. O tempo de mesa hoje foi especial. Eu já podia ter ido embora. Então, ouvi-lo estar com você, eu vejo Deus na sua vida. E eu queria a fé que você tem. A gente precisa se espelhar em homens que têm resiliência, integridade, caráter. E eu tenho uma admiração profunda por esse servo de Deus. Deus abençoe pastor Mário Sérgio e a pastora Vanderlúcia. Parabéns, viu? Olha quantos casais, gente, é segunda-feira, não é? Com esse trânsito maluco que tem em São Paulo, e vocês estão aqui, eu fico muito feliz por isso. Pastor Tiago, pastora Viviane, Kleber e Maria Helena, todos os casais envolvidos. Parabéns pela quantidade de casais, pela ornamentação, parabéns pela escolha do preletor, vocês têm muito bom gosto, e isso, obrigado, viu? Povo top, né? Braz Adoração, todo mundo que cantou aqui, a Vitória, todos, a cantora ali, irmã, desculpa, eu esqueci o nome dela, mas foi, Deus abençoe, viu? Muito bom te ouvir, bom ouvir a todos. Vamos de Bíblia? Marcos capítulo 2, o Evangelho de Jesus, quem escreveu foi Marcos, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Marcos capítulo 2, verso 1. Cadê o pastor Ricardo, está aí? Chegou não? Ele prometeu para mim que vinha, mas ele vai vir. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos no capítulo 2, se o pessoal do telão puder colocar, que aí nos ajuda bastante. Esse pessoal da mídia aqui é demais, né? Quando você pensa, eles já fizeram. Ontem eu vi a menina, domingo de manhã eu preguei aqui ontem, eu vi a menina da foto deitada ali, para tirar uma foto. Falei, meu Deus do céu, é muita vontade de tirar uma foto, não é não? Meu Deus, como pode? Tem que ter paixão nisso, não é não? Eu custa agachar para tirar, ela deitou. Falei, meu Deus, e ela está por aí. Está por aí, é primo do Hulk, é o cabelo dela. Deus te abençoe, linda. Você é uma bênção. Glória a Deus. Marcos 2. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que Jesus... Presta atenção, eu disse domingo de manhã, eu vou repetir. O problema de gente ler a Bíblia, às vezes, não é teologia, é português. Vou ler de novo. Alguns dias depois, entrou Jesus pela primeira vez. Opa, então, bora lá, né? Então, já começou aí que ali é rotina. Outra vez. Em Cafarnaum é o nome da cidade. E soube-se que Jesus estava, olha o português aí, ó, numa casa. Numa casa. Ele entrou aonde? Opa! Não é na casa de Jairo. Não é na casa de Pedro. Não é em casa. Ele está onde? Verso 2. Vamos até o 12, eu acho. Logo se ajuntaram tantos que nem junto ainda nos lugares, nem ainda nos lugares junto às portas. Quantas portas tem essa casa?
Começou a desenhar na sua cabeça aí a casa? Não quer dizer que ela não tem muitas. Só tem uma. Nem junto à porta eles cabiam. E Jesus estava lá fazendo milagres. Olha lá, está escrito, e ele fazia milagres. Não, ele não estava lá para isso. Ele nunca esteve em lugar nenhum para fazer milagre. Todas as vezes que você lê a Bíblia está escrito assim, e eles lhes ensinava, e eles faziam, e ele pregava qual era o propósito dele? Palavra. Milagre vinha de brinde. E não era pouco não, era de com força. Mas está lá. É que não tem como ele estar num lugar e não ter milagre, não tem jeito. Entende? Não dá para não ter milagre. Ele não resistia, acho que ele estava conversando aqui e falou, querido, levanta, vai, levanta, embora. Aí ele estava pregando aqui, começa a enxergar. Aí era assim, era meio, essas coisas humildes do dia a dia mesmo. Verso 3. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, 4 pessoas. Verso 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, a casa estava vazia. Não, multidão. Descobriram o telhado. Desceram o homem por onde? Quando você lê telhado na Bíblia, esquece o que você conhece do Brasil. Esse texto aqui foi escrito no Brasil? É do século 21? Como é que era uma casa nessa época? O material da parede era o mesmo do telhado. Geralmente era de adobe, era de barro, prensado, com palha. Então não é você pegar uma telha, vou tirar uma telha. Tira uma telha, tira outra telha, depois educadamente você coloca. É por isso que o texto diz assim, descobriram o telhado onde estava e fizeram o quê? Quebrar a casa. E baixaram o leito no qual estava o paralítico. Verso 5. Jesus, vendo-lhes a fé. Você já viu fé? Que cor que é a fé? Como é que você vê fé? Não é impressionante? Jesus está diante de 5.000 homens, 20.000 pessoas, 5.000 homens fora mulheres e crianças, e vendo a fome. Eu consigo ver crente com fome, aí eu consigo. O cara fica estressado, fica nervoso. Mas Jesus viu fome, agora que ele vê fé. Olha isso. Como diz uma senhora lá de Goiânia, eu fico impressionante. Os homens queriam que o paralítico fosse curado, não era isso? Não era o propósito? Olha o que Jesus disse para ele. Não disse levanta e anda, olha o que Jesus disse. O paralítico aparece na frente de Jesus, exatamente onde ele estava. Aí, Jesus vendo a fé dele, disse ao paralítico, levanta e anda. Perdoados estão os teus? Não era isso que os caras queriam. Acho que eles olharam e falaram assim, não é possível, não era isso. Verso 6. Verso 5, é o 6, isso aí. Estavam sentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, verso 7. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Verso 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que eles estavam assim, arrazoando entre si, quer dizer, pensando, né? Aí ele diz, por que vocês estão arrazoando sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os seus pecados ou dizer para ele, levanta, toma o teu leito e anda? Verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e joga fora. Toma o teu leito e dá para outro. Você é paralítico, pede esmolas, o leito está sujo, é uma maca, velha, suja. Eu não sei há quanto tempo esse cara está paralítico, mas sei lá, 30 anos, 20 anos. A última coisa que ele quer ver na vida dele depois de curado, Jesus disse, eu quero que você leva para casa. Essa é a ordem. Não é para tirar que está atrapalhando, não empresta para ninguém. Leve, guarda em casa. Você nunca mais vai usar. Leva para casa. Por quê, pastor? Você sabe por quê? Não? Nem eu. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Levantou-se e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém.
Eu gosto da Bíblia porque não tem que explicar muitas coisas. Por exemplo, você lê igual a gente acabou de ler a gente já acaba entendendo, aprendendo algumas coisas. A Bíblia diz que Jesus estava em casa. Não é legal? Ele escolheu essa casa para morar. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quer dizer que essa casa não é dele, mas ele mora nela. Ele é um hóspede permanente. Ele escolheu essa casa para morar. Isso é fantástico. Jesus nasce em Belém, foge para o Egito. Quando os pais voltam, não voltam para Belém, porque não são de Belém, são de Nazaré. Ele passa a vida em Nazaré. E quando ele completa 30 anos, ele é expulso da sinagoga. Na cidade dele. Só porque ele disse que era o Messias. Só isso. Ele leu Isaías lá na sinagoga e disse: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, hein? Esse cara sou eu. Só por isso. Os fariseus odiavam Jesus. Expulsaram ele da sinagoga, expulsaram ele do templo. Por quê? Jesus não cabia na regra deles, Jesus não cabia no templo, Jesus não cabia na sinagoga, Jesus não cabia nos métodos, Jesus não cabia na religião. Eles tinham tanta raiva dele que mataram ele e descobriram que na sepultura ele não cabia também. Ele não cabe em lugar nenhum. Aí Jesus escolhe a casa de Pedro, ou da sogra de Pedro. E a casa não é grande, porque o texto diz que tinha uma porta. Dos 12 apóstolos, Pedro é o mais crente, ele mora com a sogra e leva todos os amigos para morar lá também. Pastor, o senhor vai falar mal de sogra? Lógico que não. Quem fala mal da sogra, cospe no ventre que gerou o maior presente da sua vida. Pastor, mas é que eu não tenho nada de bom para falar dela. Só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Se você não tem nada de bom para falar, nem dela, nem de ninguém da família do seu cônjuge, cala a boca! Só ore por ela. Senhor, recolhe a tua serva. Orar não é pecado. Mas é só uma oração. Deus pode responder ou não. Aí é contigo e Deus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus estava em casa. O que faz Jesus escolher uma casa para morar? Não é para passear, para passar. Qual é o ambiente que atrai ele para dizer, quero ficar aqui, hein? Quantas casas havia em Cafarnaum? Ele tem 12 apóstolos. Filipe é de Betsaida, o outro é de Caná da Galileia, o outro... E aí eu quero morar aqui. E aí você tem inúmeras explicações teológicas, a posição geográfica, era mais fácil de navegar. Isso não é o nosso assunto. Aqui Jesus está em casa, e eu vou te fazer uma pergunta, não me responda. É só para você pensar. Jesus está na sua casa. Se eu for na sua casa... Aliás, se eu colocar câmeras escondidas na sua casa, eu vou ver Jesus lá? Eu disse câmeras escondidas, porque se eu for lá, com certeza eu vou ver. Porque quando a gente recebe visita, o cachorro fica amarrado, os meninos é treinado. Pensa nos meninos. Eles nem piscam. O cachorro... Um dia eu fui jantar numa casa, o banheiro estava tão limpo que eu falei, gente, traz o prato, eu vou comer aqui.
Que banheiro! Eu fui visitar um casal e o cara estava tão educado com a esposa dele, mas ele era tão gentleman que eu tava com raiva dele. Falei, meu, vai dar problema para mim. Quando eu entrei no carro, a minha mulher falou, tá vendo? Sabe o que eu respondi para ela? Falei, quero ver agora que eu saí. Quando você recebe visita, a sua mulher põe aqui, sabe aqueles pratos quadrados, aqueles pratos assim, que você nunca viu na sua vida, aqueles pratos, né? Seu marido está tão acostumado com um copo de requeijão, que quando ele vê uma taça, ele fala... Tem visita em casa, aí o seu marido vai lá fora chamar os filhos para comer, porque a visita está lá. Aí ele vai lá fora chamar o filho, querido Joãozinho, lindo, gostoso, cheiroso, maravilhoso, príncipe do papai, por favor, vamos almoçar. O menino, pai... É o Senhor? Por isso que eu disse, eu não vou visitar você. Eu falei de câmeras escondidas. Aí você pode pensar, pastor, se o senhor colocar câmeras escondidas, o senhor vai ver Jesus aonde? Andando na sala, sentado? Não, nos vídeos que você assiste no quarto. Na maneira como você trata o seu cônjuge. Porque o que me revela alguém cheio de Deus, não é falar em línguas aqui, é como você usa a sua língua na sua casa. Porque eu posso ser um poeta no altar e um coveiro em casa. Obrigado. Eu amo pregar para casais. Principalmente hoje, que minha mulher não está aqui. Ah, eu subo na cadeira, mano. Eu grito. Eu falo. Porque quando ela está, ela fica assim. Eu tenho 8 livros escritos e 2 são específicos para casais. E quando eu erro, é raro. Isso é uma vez no ano, assim, quando eu erro. Aí ela pega meu livro e fala, vem cá para você ler um negócio. Olha aqui. A distância entre o que eu prego e o que eu vivo revela meu caráter. O que me revela Jesus numa casa não é uma perfeição. Não existe família perfeita. A melhor definição que eu encontrei para casamento, você vai me ajudar? Porque eu sei que você precisa ter isso gravado na sua alma. Diga baixinho que eu sei que você está com máximo, diz assim, casamento. União de 2 pecadores. Você pode dizer comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Casamento. Uma hora vai dar ruim, não vai não? Sempre dá. Sempre dá. Se você entrou aqui e falar para mim, pastor, no meu casamento não tem confusão, levanta a mão, vou orar para você ter. Cadê você? Tem que ter. Algumas confusões são controláveis, outras. Eu não estou falando de perfeição, mas coerência. Qual é o esforço que nós estamos fazendo para criar o ambiente? Para que a graça reine, para que ele se sinta bem. Porque tem casa que é pornografia, é gritaria, aí nem eu quero entrar, imagina Jesus. Tem casa, a Bíblia diz aqui no texto que a casa estava lotada. Tem casa que nem quem mora quer voltar nela. O cara está lá no serviço, dá 6 horas da tarde, hora de sair, lembra da mulher dele e fala, vou fazer hora extra. Vou nada. Vou é nada. Uma geração chata, uma geração estressada, uma geração... Um dia eu falei para minha mulher, falei, você me perdoa? Ela falou, por quê? Falei, porque eu estou chato. Ela disse, você não está chato. Ah, não faz isso comigo não, gente. Você não falou isso não.
Você é chato. Gente, os muçulmanos têm os xiitas, a gente tem os chatos. A gente precisa melhorar. Quais são as características? Quais são as características de uma casa, de um casamento que Jesus está nele, que Jesus faz parte dele? Eu olho para o texto e aí eu percebo aqui algumas marcas de uma família que Jesus está inserida no contexto. Vamos à Bíblia? A Bíblia diz assim: e Jesus fazia milagres. É isso que ele estava fazendo lá? O que ele estava fazendo? Ensinando. Presta atenção, se ele é mestre, se tem alunos e ele está ensinando, essa casa é uma escola. Toda casa é escola. A família é a primeira ponte colocada entre nós e a sociedade. Te provo. Quanto mais irmãos você teve, melhor de negociação você é. Você teve que aprender para sobreviver. É simples. A grave crise hoje nos relacionamentos é uma crise de paternidade. Sempre que você vê um homem ou uma mulher que não sabe se comportar no casamento, é falta de referencial. Reproduzimos os erros dos nossos pais, porque é na educação dos filhos que você conhece a educação dos pais. Casa é escola. Aliás, toda casa é escola. E casamento, principalmente. Diga comigo assim: casamento é uma escola onde eu me matriculo e nunca pego diploma. Conhece alguém formado em casamento? Eu tenho um amigo que está no segundo relacionamento, eu tenho acompanhado ele, ajudado ele. Hoje ele é um pastor fantástico. Vou até falar o nome dele aqui: Samuel Davis. Um dos caras que eu sou apaixonado. Ele é de Goiás, prega muito e Deus está decolando ele. Ele entrou no segundo casamento pensando assim: pastor, já sei tudo. Agora vai dar certo. Aí um tempo depois falou assim: pastor, parece que zera, né? Começa. Eu falei: Falei para ele: até porque uma mulher é diferente da outra. Aliás, a mulher é diferente dela mesma, depende do dia do mês. Casamento é uma escola onde você se matricula e você não pega diploma nunca. Agora, Jesus está nessa casa, e se ele está na casa, a casa é uma escola. Toda casa é escola. Corruptos não nascem em Brasília, nascem em cá. Filhos não se perdem fora de casa, filhos se perdem dentro de casa. Toda casa é uma escola. Aí o texto é claro: e Jesus ensinava-lhes o quê? A palavra. Olha a diferença da casa que tem Jesus. Porque nela os princípios são da... Sabe qual é o nosso problema? Eu e você pegamos isso aqui, ó, e dizemos para a igreja do Bom Retiro: ensina para o meu filho que eu não tenho tempo não. Nós estamos responsabilizando a escola pela educação intelectual, a igreja pela educação espiritual, e estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Ah, porque eu não tenho tempo, que eu não posso. Não reclame daquilo que você permite. A decisão de ter um filho é a decisão de ver o seu coração no corpo de outra pessoa andando por aí. E a Bíblia diz que filhos precisam de limites. Diga comigo assim: o limite é uma prova do amor. Deus olhou para o mar e disse: mar, 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 fica aqui. Porque se você passar, chama tsunami.
Lá em Goiás eu tinha um trabalho no presídio da cidade. E aí eu tinha uma equipe com 4 pessoas, nem sempre eu podia ir, mas eu investia financeiramente, ajudava com a gasolina, material didático, e sempre investindo para fazer o trabalho no presídio. E de vez em quando eu ia pregar. Eu amava pregar no presídio, amava. Você prega, ninguém sai, é fantástico. Aí, vocês são figura demais. Terminei de pregar, 3 alas, 3 cultos. E eu fui para uma ala lá de alta periculosidade. Eu resolvi ir na cela deles. O nome dos caras: Jacó, Elias, João, Mateus, Tiago. Por que você acha que você está aqui? O cara dizia assim: porque meu pai era muito duro, na minha casa tinha muito limite. Tudo que eu queria, minha mãe falava não, teve muito não, muito limite, apanhei muito. Era isso? Você se tornou uma pessoa que é por causa do limite dos seus pais. Só que você teve tantas restrições que quer fazer o contrário. Estamos criando uma geração de delinquentes. A Bíblia diz: corrige enquanto há esperança. Agora, se o pai é um alho e a mãe uma cebola, como é que pode os filhos cheirar bom? Não dá, ué. Eu li um livro de desabafos infantis, ok? Um livro de desabafos infantis. Achei interessante, nunca mais encontrei esse livro. Hoje eu andei aqui numa avenida aqui que tem de livraria, mas não achei, não tem livro. Tem livraria, mas tem pouco livro. E esse livro de desabafos infantis, orações de crianças. Os avós, os pais, os professores da escola dominical anotaram, ouviram as crianças, né? E o menininho falou assim: papai do céu, nunca me leve para o céu, em nome de Jesus. Não quero ir. A minha mãe disse que lá não tem McDonald's, eu não quero ir para lá. Então. Criança, olha a visão dele, se não tem McDonald's não é feliz, não é legal. Uma menininha disse assim: papai do céu, me faz crescer logo, eu quero ser grande. A minha mãe não come verdura e me bate se eu não comer. Meu pai nunca mais foi à igreja e me obriga a ir com a minha mãe. Me faz crescer logo, porque quando eu for grande, nunca mais como verdura e nunca mais entro numa igreja. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Não minta para os seus filhos. Diga a verdade. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Lembra da mulher que multiplicou o azeite? Quem é que ela mandou buscar os vasos? Os filhos, para eles verem a necessidade da casa, estarem inseridos no contexto da casa. Na minha casa, filho meu põe roupa para lavar, põe roupa para secar, prepara o lanche, a comida, roupa de escola. Fala Deus, fala Deus. O menino chegou em casa e disse assim: pai, acabei de sair lá da igreja. Aí a tia da escola dominical, ela falou que quando eu crescer, eu tenho que ser um homem de verdade. Pai, o que é um homem de verdade? O pai disse: um homem de verdade é aquele que governa, lidera, provê, protege e abençoa a sua casa. Ele disse: ah, tá. Então quando eu crescer, quero ser um homem de verdade. Igual minha mãe. A gente ri, né? Para Jesus estar na minha casa, tem que ter ensino pautado na Bíblia.
Eu estou demorando o primeiro ponto, né? Pois é, de propósito. Tudo é intencional. Eu moro em Londres há 3 anos. Dá licença? E uma coisa que eu quero que fique claro, eu não sou turista lá, eu sou imigrante. Quando eu chego no hospital, eu sou imigrante. Quando eu levo os meus filhos na escola, nós somos tratados como imigrantes. Que fique claro. Os detalhes, depois eu te conto em particular. Meus filhos estudam numa escola, e eu quero que você preste bem atenção. Todas as escolas lá são públicas, ok? Se meu filho atrasar, eles me mandam uma mensagem. Se ele não for, a escola me liga. No segundo dia que ele não vai à aula, a diretora liga. No terceiro dia, a polícia vai na minha casa. Eles levam a sério. Eu quero que você redobre a sua atenção para eu terminar essa parte. Meus filhos estudam numa escola, olhe para mim, cristã, protestante, anglicana. Ok? A escola é cristã, protestante, não é católica, é protestante, anglicana. Tem uma igreja enorme dentro do pátio da escola. Olhe para mim. Toda semana tem aula de ensino religioso. E uma vez por mês tem culto. Vou repetir, para ficar claro, para você entender. Cristã, protestante, anglicana. Tem ensino religioso e culto. Olhe nos meus olhos. 80% dos alunos são muçulmanos. Me ouviu? O filho de um muçulmano chega nesta escola cristã, protestante, anglicana, ele ouve religião, cristianismo toda semana e vai no culto uma vez por mês. Ele entra aos 6 anos, ele sai aos 16 anos. Se você é bom de matemática, você sabe que esse menino ficou 10 anos numa escola cristã, protestante. Ele entra muçulmano e sai muçulmano. 16 anos! Lembrando que não é uma aula na parte da manhã. Ele entra às 8h30 e sai às 4h. Alguém sabe explicar por quê? Por quê? Porque quando chega em casa fica vendo Netflix. Porque quando chega em casa não tem treinamento dos pais. Porque quando chega em casa os pais não têm tempo. O que você acha? Lembrando que eles têm no mínimo 5 filhos. Filho de crente no Brasil vai para a faculdade, a primeira aula de filosofia, ele desvia. Ele surta. Filho de crente, a primeira vez que eu vou falar de calvinismo, ele quer morrer. Estou chamando a sua atenção para essa responsabilidade. Se Jesus está na minha casa, tem que ser uma escola, que isso aqui, ó. Fala, Deus. Deixa eu respirar. Vamos para o próximo. Eu vou rapidinho aqui agora. A Bíblia diz que Jesus está nessa casa, ok? A Bíblia diz que teve um homem que foi curado. Sim ou não foi? Foi ou não foi? Ele foi curado, 4 amigos ajudaram ele. Não é isso? Então presta atenção. Tem até uma maca. Não tem uma maca carregando ele? Tem uma maca. Teve cura. Tem os enfermeiros aqui ajudando. E o médico dos médicos está lá dentro. Olha, eu estou dando sinais. Presta atenção no que eu estou falando, que eu vou te perguntar para você me responder. O médico dos médicos está aqui. Tem 4 enfermeiros carregando um doente que saiu curado numa maca. Uma casa que tem Jesus, além de ser uma escola, ela é um hospital. E não é para a cura de doenças físicas. Nunca houve uma geração tão doente emocionalmente, doenças psicossomáticas.
As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. A família é o único exército capaz de matar um soldado ferido. Nós estamos nos ferindo. Tem gente aqui dentro me assistindo que você está com o coração sangrando porque foi esfaqueado com palavras afiadas. Na autoridade do Espírito Santo, eu posso dizer aqui com certeza que o Senhor, tem alguém aqui, não sei quem, mas o Senhor trata a sua esposa como uma plebeia o dia inteiro e à noite que é rainha. Deposita lixo, 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 lixo e quer colher pérolas. Casa tem que ser hospital. Já basta as feridas que a vida dá pra gente. Tem que ser o lugar do colo, o lugar do abraço. O lugar de palavras que curam. A Bíblia diz em Tiago que a língua é como o freio do cavalo e o leme do navio. O navio é gigante, o leme é pequeno e dá destino para ele. O cavalo é poderoso, é forte, muito mais forte que o homem, mas o freio dá destino para ele. Língua dá destino. Para onde está caminhando sua família? Qual destino você está dando? A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente. Qual era a função do valente? Fazer a flecha, carregar a flecha e depois fazer o quê? Lançar. Para onde? Eu fiz a 8ª série 3 vezes. Tudo que eu faço é bem feito. E cheguei em casa com o meu boletim. Você lembra quando, não sei se hoje ainda é assim, o boletim, a nota baixa ficava de vermelho e a nota boa era de azul, lembra disso? Cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, que cor é o amor? Aí ela disse vermelho. Falei, tá aqui meu boletim, te amo. Meu pai chegou, pegou o boletim, pôs na mesa. A primeira frase que ele disse foi essa: você é um fracasso. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. 15 minutos de maldição. Ele não me perguntou por que eu não estava conseguindo. Eu estava sofrendo bullying na escola. Apanhando quase todos os dias. Apagaram um cigarro na minha testa. Me bateram. E aí eu, com vergonha de contar para ele, porque eu já sabia a reação, eu ficava calado, fugia das aulas. Reprovei. Palavra de pai e mãe é decreto. Se você tem autoridade espiritual, cobertura espiritual sobre os filhos, suas palavras dão destino, suas palavras levantam, dão vida ou morte. Isso é Bíblia. Tem gente aqui dentro que você ouviu, você não vai dar nada, você vai ser prostituta, você vai ser bandido, você não presta. Tem gente aqui dentro que ouviu isso. Eu não conseguia passar de ano. Seminário de teologia era 3 anos e meio, gastei 4 anos e meio. Faculdade quase que eu não terminei. Primeira crise do meu casamento, eu pensei, agora acaba. Porque eu acreditei, é lógico. E o tempo foi passando. E eu doente, um decreto paternal sobre a minha vida.
Até que eu percebi que acima destas palavras, eu tinha a palavra do Pai eterno. Ao invés de esperar que Ele me pedisse perdão, eu fui nele e liberei. Rasguei minha alma, falei, chorei, abracei, sarou, e Deus mudou a minha história. Cuidado com as suas palavras. Casa tem que ser hospital. Aquele lugar onde você chega chorando, arrebentado, machucado, recebe um abraço de cura, porque é melhor serem dois. Porque se um cair, o outro vem, pisa no pescoço e fala: morre, miséria. Jesus é o mestre, estava ensinando. Uma casa que ele está tem que ser uma escola. Ele é médico e está curando. Uma casa que ele está tem que ser um osso. Agora presta atenção, essa casa aqui está cheia ou não está? Eu vou te explicar por que ela está cheia. Deixa eu ler aqui, deixa eu ver onde é que eu abro aqui, peraí. Acrescentares, perto de Heresiastes. Aqui tem a lista dos itens da casa de Pedro. É por isso que a galera estava lá, aqui ó. Sauna, piscina aquecida, ar-condicionado em todos os quartos, com suíte, tá? E banheira, 2 ofurô, Wi-Fi de alta velocidade e uma garagem para 3 camelos. Sim ou não? Sim ou não? Essa casa tem quantas portas? Você sabia que as janelas eram lá no cima, lá no alto? Porque na época do frio, à noite era muito frio, de dia, então sim, tempestade de areia, então sim, poucas janelas, uma porta só, a casa está entupida. O lugar mais desconfortável, sem nenhuma estrutura, sem nada, não tem nada nessa casa. Só tem uma coisa nela. Só uma. Qual é? Se a minha geração entendesse isso. Ele não é o príncipe da paz? Essa casa é um refúgio. Uma casa que Jesus está, ela tem que ser refúgio, ela tem que ser um lugar de prazer, um lugar de paz. Agora, isso não depende só de um, depende de todos. Porque se você como casal está abençoado e o troço menino não quer obedecer, não vai ter paz. Às vezes o menino é obediente, mas tem gente... Porque tem irmã aqui que tem dia que ela ora: Senhor, me dá graça. Porque se o Senhor me der força, eu vou matar ele. Olha, se o seu cônjuge descobrisse ou soubesse tudo que você já pensou sobre ele, já tinha acabado. Lembra de Billy Graham? Quando ele completou 50 anos de casado, a repórter perguntou assim para a mulher dele: a senhora é casado com o mais santo do mundo, esse homem aqui é um dos homens mais íntegros que tem. A senhora já pensou em divórcio? Ela diz: divórcio de jeito nenhum. Agora, assassinato. Ah, aí, filho. Eu vou te explicar o que é refúgio. Vou te explicar o que é refúgio. Porque a galera está na casa aqui, não tá confortável, mas a paz é tão grande, está tão gostoso ficar perto dele que ninguém quer sair. Deixa eu te explicar o que é refúgio. 3 da manhã, você está andando, o carro acabou a gasolina, você está sozinho na rua e a rua não tem saída. Aí você encontra um pitbull desse tamanho assim, ó. E aí ele sorri para você. Aí você ouve uma voz do além: eis meu servo que eu falo contigo. Vaza porque o bicho vai pegar. E aí você... E o pitbull está atrás. Até o Satanás está preocupado. Meu Deus do céu. E aí ele está desesperado. E aí de repente, no meio daquela rua, você sozinho, 3 da manhã, o pitbull, um portão abre. Eu juro que se ouve anjo cantando. Aleluia.
quando você entra na casa, o portão fecha, você de dentro e o pitbull de fora. Você fala, pitbull. Essa casa foi um rei. O problema de algumas casas é que o pitbull está de dentro. Eu estava lendo a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu para 4 igrejas: Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. E estava tendo uma briga entre os irmãos, discussão. E ele escreve uma carta aos Gálatas para dar uma corrigida, porque tinha briga na igreja. Bem, era só naquela época, hoje não existe essa igreja lá, jamais. Mas na época de Paulo, tadinho, ele teve que enfrentar isso, 2000 anos atrás. Aí ele fala um versículo que serve para a igreja da época e que serve para as casas de hoje. Sabe o que ele diz em Gálatas? Ele diz assim: cuidado para que não vos mordeis e vos devorais. Eu nunca vi uma geração tão estressada como a nossa. Pelo amor de Deus. Sabe o que é estresse? A física inventou essa palavra. É quando você pega um objeto, coloca ele sobre uma tensão constante. Tipo um pneu de um carro. 140 por hora, ele está sob estresse. Você come estresse na rua, come estresse no trânsito, come estresse no trabalho e vomita em casa. A gente confunde intimidade com desrespeito. E vamos construindo um muro entre nós, de desafetos, de gritos, de palavras de maldição, e queremos a presença de Jesus na nossa casa. Vem dentro do carro, parecendo um ninho de gato. De que você vai me chamar na igreja, bagaceiro? Não sei não, troço ruim. Cala a boca! Aí desce na porta da igreja, o pastor Eduardo está ali. Aí segura na mão do outro, ó, pastor Eduardo, pastor Eduardo, pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor. Uma casa que tem Jesus é uma escola, é um hospital, é um refúgio. Me encare aqui. Jesus está nessa casa que eu acabei de ler? Sim ou não? Ele estava ensinando o quê? Teve cura? E no final, o que o pessoal fez quando viu o paralítico curado? Deu glória, deu o quê? Só recapitulando, me ajuda, igreja. Deus está aqui nessa casa, ok? Jesus está ensinando Bíblia. Quer dizer, tem Jesus, tem Deus, tem Bíblia, tem cura e tem glória a Deus. Me fala um lugar que tem Bíblia, tem ensino da Bíblia, que Jesus está sempre, que tem glória a Deus, que tem aleluia, que tem cura. Como é que é o nome desse lugar? Igreja. O problema é que você fica esperando o dia do culto e não faz da sua casa um altar. Qual foi a última vez que vocês se reuniram em família para orar? Deixa eu contar um segredo só para os machos aqui. O dia que você deitar com a sua esposa, eu não sei como é que você chama ela, coisinha, trocinho, memozinho, cheirinho, neguinha, qualquer, não sei, tem um nome, não vou entrar nesse mérito, porque tem uns que é tenso, mas eu sei que você tem o seu jeito. Você vai deitar de conchinha, vai abraçar ela aqui assim, ó, e vai apertar. Ela vai fazer assim, nó. Aí você vai no ouvidinho dela e vai falar assim: eu vou orar por você. Querido, você não tem noção. Ela vai se sentir amada, segura, protegida, e ela sabe que tem sacerdote em casa. Escute,
A maior declaração de amor que um homem pode fazer por uma mulher é orar por ela. Aí depois dessa oração, o altar está pronto. Aliás, se você tiver a fim de saber se seu marido está a fim de sexo, põe um dedo no nariz dele. Se ele estiver respirando. Uma casa que tem Jesus, ela tem que ser uma igreja. Pastor Eduardo, nós fizemos um culto lá em casa, eu me lembro direitinho que os meus filhos estavam bem pequenos, o mais velho estava aprendendo a tocar violão e cantar. O do meio estava aprendendo a ler, na época, e o menorzinho nem sabia falar direito. Aí o mais velho começou o culto lá em casa, começou tocando, ele cantando e eu pedindo perdão, Senhor, né? Porque estava terrível. Desafinado, desentoado, ele canta e falou, Senhor, vai perdoando e tal. E ele naquela empolgação, e aí eles escolheram um salmo muito grande, e o menino foi do meio, foi trocando Jesus com Genésio, aquela coisa, e o menorzinho não sabia orar direito, a minha esposa falava e ele repetia. E aí, ela, assembleiana, amantíssimo Deus. Aí no meio da oração ela disse adversidades. Esse menino arrumou tanta cidade e não saía. E os outros mais velhos começaram a rir. Não, mas acabou com o culto assim, começaram a rir, aquela confusão toda e tal. Aí acabou. Aí eu, como bom assembleia, falei, ó, pode parar. Vou consertar esse culto aqui. Aí fiz uma oração, encerrei. E eu fui orar, porque lá em casa a gente tinha um costume assim, cada um ora de acordo com a idade. Se você tem 3 anos, ora 3 minutos. Se você tem 5, eu tenho 44. Então, é mínimo 1 hora, né? Aí eu fui orar e o Espírito Santo falava no meu coração, Mac, 5 pessoas na sua casa. Vocês desligaram a TV, desconectaram a internet, desligaram o telefone, reuniram, separaram um tempo para a adoração. Mas eu não estou à procura de adoradores. Não estou à procura de adoração. Estou à procura de adoradores. Eu recebi o culto da sua casa. Diga orar. Você já escreveu essa palavra escrita? Já escreveu ela de trás para frente? Raro. É isso que está acontecendo na sua casa. Você está na contramão. Casa que tem Jesus tem que ser escola, tem que ser hospital, tem que ser refúgio, tem que ser igreja. Lá em Goiânia, eu já estou terminando aqui 40 minutos. Lá em Goiânia tem uma febre de adesivos. E tem muito crente. E expõe, eu sou de Jesus, Jesus é meu, não sei o quê, sou da igreja tal, mas é... Um dia eu parei atrás de um carro, estava escrito assim, se você ama Jesus, buzine. Eu buzinei. O irmão chamou minha mãe de linda, não, o negócio ficou feio. E eu calado, falei, irmão, você que mandou buzinar. Um outro estava num Fusca 79, uma fumaça assim, amarrada de arame, uma porta verde, outra preta, estava assim, presente de Deus. Aí eu parei atrás dele e orei, falei, Senhor, se algum dia o Senhor quiser me dar um presente, pode ser de outro. Mas uma mulher não tinha carro, então ela escreveu no muro da casa. Ela escreveu assim, ó, esta casa pertence ao Senhor Jesus. Não é bonito? Só que o vizinho dela não gostou não. O vizinho dela não é crente, nunca entrou numa igreja, chamou a esposa e disse, estou achando estranho, Jesus não mora nessa casa aí não, hein? Essa mulher é louca, o marido dela foi embora porque não aguentou. Os filhos dela vivem tudo com medo, porque ela vive gritando, o cachorro não sai da casinha dele. O periquito voou. O papagaio que ela tinha não voou porque ela cortou as asas. Eu vi, ele foi embora a pé. Eu vi, ele foi embora. Ninguém quis ficar nessa casa.
Foi embora. Eu acho que Jesus não mora nessa casa. Aí um dia essa irmã levantou para ir à igreja, domingo de manhã. Foi para a igreja, falar em línguas. Aquele cabelão, aquele vestidão, aquele biblião, aquele linguão. Ela foi para a igreja. Aí está lá na igreja. Aí quando terminou o culto, aí ela voltou para casa, ela levou o maior susto. O vizinho pichou o muro dela. Ele escreveu uma frase embaixo da frase dela. Ela escreveu assim: esta casa pertence ao Senhor Jesus. O cara escreveu outra frase. Aí ficou assim: esta casa pertence ao Senhor Jesus, vírgula. Mas está alugada para o diabo. Ou você ri ou você tira foto, querido. Senão vai sair tremido. Uma frase que eu gosto é essa: uma família que vive os princípios da palavra fala muito mais alto em favor do evangelho do que todos os sermões que eu consiga pregar. O que falta para os nossos filhos é referência de integridade, de verdade. Quando quebraram o telhado, a Bíblia diz: e Jesus vendo diga fé. Uma casa que tem Jesus tem que ter o quê? Fé. Como que ele viu fé? Imagine comigo, 4 homens. Quebraram o telhado, alguém falou assim: não quebra não, que essa casa é de Pedro. Pelo arrancar a orelha de todo mundo aqui, assim, não quebra não. O cara falou: eu vou quebrar. Jesus olha, tem 5 homens. 4 tentando ajudar, um está suado, a roupa está rasgando, e o outro está tentando e lutando, amarra num lençol e desce, o cara vem pendurado com a maca, ele não se ajuda. Jesus olha e diz: meu Deus, isso é fé. Sabe o que é fé aqui? Atitude. Diga comigo assim: telhado inteiro, paralítico quebrado. Diga assim: telhado quebrado, paralítico. O que você está disposto a quebrar para as paralisias cessarem? Deixa eu ser mais claro. Pastor, eu estou sendo tentado, estão me mandando mensagem no WhatsApp, eu quebro o celular. Não, bloqueia. Estou trabalhando demais, preciso ganhar dinheiro. Ah, é? O que você está disposto a perder? O que você está disposto a perder? O que você está disposto a quebrar? A gente vive uma geração que quer que os paralíticos andem, mas ninguém quer quebrar nada. Ah, pastor, estou com um problema financeiro, eu quebro o telhado? Não, o cartão de crédito, é simples. O que você está disposto a quebrar? Quebrar o orgulho, pedir perdão? O que você está disposto de ter prejuízo? Porque eu decido, ou minha casa fica completinha, perfeitinha, tudo certinho, e a paralisia lá. Paralisia no quarto, na relação sexual, paralisia nas finanças, paralisia na relação com os filhos. O Espírito Santo está gritando hoje: quebre! Alguma coisa precisa ser quebrada. A gente vive uma geração que quer que o azeite se multiplique, não quer buscar vaso. Quer que Jericó caia, não dá uma voltinha nela. Quer que o paralítico ande, não quebra o telhado. Uma geração que quer que Lázaro saia, mas não quer tirar a pedra não. Nem a Aline Barros está querendo tirar as pedras. Remove a minha pedra. Aí fica difícil. Uma irmã falou para mim: pastor,
Eu agora, nos últimos dias, eu estou só agora orando. Eu oro na igreja, na casa das irmãs, eu estou indo para um monte, eu estou na obra, eu estou no mistério. Pastor, eu estou tão cheia que eu estou igual aquela Kodak. De hora em hora tem uma revelação nova. Eu estou no manto, pastor, só de falar eu já senti, ó. Pastor, eu falei, querida, você falou que não está tendo tempo nem de ir na sua casa. Quem está cuidando do seu marido? Ela, Jesus. Oh, bonitinho. Bom Retiro, Jesus faz milagre, Jesus ressuscita mortos, Jesus salva, Ele escreve o nome no livro da vida, Ele cura câncer, Ele liberta das drogas e cafuné. O irmão ali entendeu que tem mais coisa que cafuné. Jesus desce para controlar seu cartão de crédito. Pare de responsabilizar Deus por suas atitudes irresponsáveis. Está na hora de quebrar o telhado. Uma das razões de mudar para Londres foi essa. Eu estava num desespero e corre. E os meninos crescendo. Falei, quer saber de uma coisa? A minha receita caiu 80%. 80%. A igreja nos ama lá, a igreja cuida. Fazendo o quê? Pagando nossas despesas. Eu não tenho despesa. Só que aqui eu tinha receita. Eu andava de bom carro. Eu ia para a praia. Eu abri mão do meu telhado para ver meus filhos andarem. Quando Jesus olha para o paralítico, ele diz assim, levanta e anda, sim ou não? Porque uma casa que tem Jesus, antes de milagre, tem que ter o quê? Perdão. Não há milagre sem perdão. Não, e os escribas ficaram revoltados com o perdão. Por que o inimigo é revoltado com o perdão? Porque Satanás pecou, foi destituído, ele foi perdoado? Nunca será, então ele não entende isso. Você, essa bolinha de carne, pecadora, miserável, que a irmã cantou aqui, que luta, é a carne contra o espírito, não quer fazer, acaba fazendo, aquela confusão toda. Somos ou não somos fracos e pecadores? Somos. Aí você dobra o joelho e fala, Deus me perdoa. O que Deus diz? Aí Satanás olha e fala, não, mas não é possível. Esse troço que fede quando sai do banheiro, não pode. Eu, querubim ungido, não, e essa coisinha aí. Ele tem ódio do perdão. E ele não quer que também a gente se perdoe. Vou repetir o que eu disse ontem. Perdoar é perder no ar. É deixar voar. O filho pródigo disse para o pai, eu estou indo embora e eu quero a minha parte da herança. Você só recebe herança de quem está morto. Ele está dizendo, eu matei o Senhor no meu coração. Ele matou o pai no coração. E quando ele volta, o pai disse, esse menino estava morto. Porque quando você mata alguém no seu coração, quem morre é você. Shakespeare disse que guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Tem gente que não vai mais conviver com você, porque não dá mais, foi Deus quem arrancou, mas você não pode fazer do seu coração um aterro sanitário. Eu estou pregando aqui e eu tenho autoridade de Deus para dizer, querida irmã, sabe por que você está tendo dificuldades na relação sexual com seu marido? Por causa daquele abuso lá na infância. Ele não sabe, está sofrendo, acha que a culpa é dele, você não falou com ninguém, não pediu ajuda, não procurou um socorro, e aí vai deixar acabar. Tem que deixar voar. Ser livre. Quem não perdoa dorme com o inimigo todos os dias. A Bíblia diz que todos deram glória a Deus. Por quê? Porque uma casa que Jesus está nela, tem milagre. Nessa casa, pode até entrar paralítico, mas todos permanecem em pé. Olhe para mim. Não é normal uma família que nunca sai do problema financeiro, nunca. Vai ter o problema? Vai, mas uma hora se Jesus está lá, tem que acontecer alguma coisa.
tem que ter um milagre, alguma coisa tem, porque ele está lá, tem que acontecer alguma coisa. Paralisias nós teremos sempre, porque estamos errando, estamos pecando, e aí nós, quando percebemos que a paralisia chegou, está na hora de clamar por ele, nem que tenhamos que quebrar o telhado, ele está lá. Jesus mandou levar a maca para casa. Por quê, pastor? Imagina esse cara curado, hein? 10 anos depois, casado, trabalhando, e nem lembra mais. Aí um dia ele vai saindo, passa na sala. O que está enrolado lá no cantinho? O que o cérebro dele faz? Não posso esquecer de onde eu saí e quem me tirou de lá. Sabe o que é isso? Memorial de gratidão. Onde é que você jogou fora sua maca? Esqueceu de onde você saiu? Quem é você? Frase de ontem: a ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Cadê o tecladista? Está aqui? Cadê? Vem cá, filho, me ajuda aqui. Você é casado? Paz, é cada milagre nessa igreja, pastor do céu. Não, eu estou assustado. Não, eu estou assim, impressionado mesmo. Cadê a sua esposa? E tem filho? E está esperando outro? Meu Deus. Põe a mão na minha cabeça, querido. Que prosperidade é essa? Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. Sem parecer em formosura de uma terra seca. Estou brincando. Eu estou brincando. Hoje você vai ganhar uns elogios. Eu já faço assim, que é aquele marketing invertido, né? Aí ela, não, mozinho, tá. Vai ter mais do que isso, vai. Vai ser forte. Jesus está na sua casa? Não precisa ser perfeito. E não é. Eu recebo muito pedido de conselho, pastor Eduardo. Normal, né? Um dia eu estava aconselhando um casal e o cara falando mal da esposa e querendo largar, aquela confusão e tal. E ele contando o problema e eu pensando, Jesus, eu estou com o mesmo problema. Igualzinho. Me dá um conselho aqui, que o conselho que eu der para ele, eu vou usar para mim, Senhor. Porque é normal. Eu não sou um super-homem. Todos nós temos. Agora, quando Jesus entra numa casa, essas coisas acontecem. Não todas de uma vez. Mas se a gente começar a trabalhar, elas começam a acontecer. E eu vou te contar agora a história de uma família que resolveu convidar Jesus para estar lá. Você me aguenta 5 minutos? Se você fala que não, eu ia ficar do mesmo jeito, não dá nada. Mas uma mulher chamada Maria me procurou. E ela disse, Mac, eu preciso... o pastor pediu para eu contar minha história, para colocar no site, e você é bom para escrever, você podia escrever minha história. Aí foi para um site, depois foi para um livro, que a história dela é interessante. Ela disse que nasceu numa família tão pobre, o nome dela é Maria, que quando ela nasceu, a mãe faleceu no parto, porque estava doente. Era algo muito simples, mas ela não tinha condição de fazer o tratamento e faleceu. O pai, não tendo condições de criar a filha e mais os outros filhos, eram 5 agora, com Maria era 5º, 5 filhos. Deu para famílias. E foi embora. Viajou, foi tentar a vida no outro estado. Quando Maria estava com 12 anos, o pai voltou para conhecer os filhos, que Maria e outro que era pequeno, que já tinha 12 anos que ele não via. Só que ele estava doente e no tratamento ele faleceu. Maria conheceu o pai no caixão. Não teve mãe, não amamentou, foi conhecer o pai já morto. Aos 12 anos, ela estava sendo criada por um padrasto que judiava dela, batia nela, fazia ela trabalhar na roça. Ela não sabia ler nem escrever aos 12 anos. Ela resolveu estudar escondido. Sabe o que ela fazia? Ela pegava uma lata. Eles moravam num sítio, uma chácara, a 3 quilômetros da cidade. Ela pegava laranja, enchia a lata, punha na cabeça com 12 anos. Andava 3 quilômetros a pé. Vendia as laranjas, comprava lápis, caderno, estudava, escondido e voltava para casa. Quando o pai descobriu, o padrasto descobriu que ela estava estudando, bateu, tentou impedir ela da escola, a diretora teve que ir lá, interviu, polícia, eu sei que deixaram ela estudar.
Quando ela completou mais de 20 anos, 20 e poucos anos, ela não havia nem namorado e nem casado. Porque isso há muitos anos atrás, bem no interior, ninguém se casaria com uma moça que não tem uma origem, fica numa casa, na outra, na família, aquela coisa. E ela começou a fazer um trabalho da escola na cadeia da cidade. Um trabalho de alfabetização, de leitura, que tinha a ver com o curso dela da escola. E lá ela conheceu um rapaz. E ela se apaixonou pelo rapaz. O rapaz estava preso. E o cara disse, daqui a 1 ano eu saio. Quando eu sair, namora comigo, casa comigo, eu prometo para você que eu vou mudar. Ela aceitou o desafio. 1 ano depois, ele saiu da cadeia, os dois se casaram e realmente ele mudou. Ele vendeu as armas, nunca mais teve confusão com a polícia, nunca mais cometeu nenhum tipo de crime. Ele, prosperou. E aí, de repente, ele já tinha um supermercadozinho na cidade, porque a mulher, ela transforma a vida de um homem. E ele foi prosperando. Só que com 5 anos de casados, Dona Maria descobriu que não podia ter filhos. E ela ficava constrangida, porque o marido levava crianças para casa, e ela toda constrangida, porque não podia. E um dia ela foi numa igreja, chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma igreja bem tradicional. E o pastor pregou sobre Ana, a mulher estéril, que gerou Samuel. E o último texto que o pastor leu foi em Salmos. Deus faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos e habite em família. E ela chorava. Aí o pastor procurou Maria. Por que a senhora chora tanto? Não, porque eu sou uma Ana que não recebeu milagre. E o pastor disse, mas a senhora é tão religiosa? Ela disse, sou sim. Lá na minha religião eu batizei 73 crianças. Será que ela é religiosa? Ela era bem assim, da igreja mesmo. O pastor disse, não, a senhora tem que ter é Jesus. Olha o que um pastor presbiteriano tradicional disse. Se a senhora entregar aqui a vida para Jesus, a senhora e seu marido convidarem Jesus para ir para dentro da casa de vocês. Olha o que um pastor tradicional disse. Estou prometendo em nome de Deus, anota na agenda, daqui a 1 ano a senhora dá a luz. Os dois ficaram assim. Nunca vi um negócio desse. E eles acreditaram. Convidaram Jesus para entrar na casa deles. 1 ano no mês que o pastor havia profetizado. Maria teve que sair correndo para o hospital, porque a bolsa dela estourou. Ela foi dar à luz ao milagre de Deus para a vida dela. E escute, toda empolgada, chegou no hospital da cidade, fechado. Eu não sei qual foi o problema que teve, ela contou e eu nem lembro. Viajaram 100 quilômetros para um outro hospital, onde o médico não conhecia o caso dela. O médico deu uma injeção nela para aumentar as contrações, só que o pente dela é colado. A mulherada deve saber o que é, eu não entendo disso. Ela não pode ter parto normal, não dilata. E o médico viajou. Isso era um sábado de manhã, ela ficou com enfermeiras. Ela ficou sendo cuidada pelas mulheres lá, e o médico viajou. Na época não tinha celular, não tinha telefone, ele sumiu, isso era sábado. E ela começou a perder líquido amniótico. Sábado, domingo, segunda, o médico chegou terça de manhã. Dona Maria deitada numa cama, dando convulsão, com a toalha na boca, mordendo de desespero. A criança tremia e parava, como se estivesse dando uma parada respiratória assim. O médico desesperado correu com ela para a sala de cirurgia. Maria disse para mim, ela falou assim, que eu senti o primeiro pique ainda do corte, porque a anestesia nem havia pego direito. Todo mundo louco no hospital, e correndo, e retirou aquele silêncio. De repente ele consegue reanimar o bebê, e aí depois de um pouco de tempo que já havia retirado, aí o bebê grita e chora. O médico respira aliviado, coloca o bebê em cima de mim e diz, a senhora acabou de dar luz ao milagre. Nunca vi isso. E ela disse que com voz fraca, ela disse assim, doutor, o meu pastor falou para mim, que quem tem uma promessa de Deus não morre até que Deus cumpra essa promessa. Ela já começou a testemunhar. Aí sabe o que ela fez? Ela tinha ouvido o pastor pregar sobre Ana, lembra? Ela fez um voto de nazireu para o menino. Nem precisava. Quando ela contou para o pastor, pastor, não, isso é do Antigo Testamento. Pensa, ela deixou o menino com o cabelo crescendo. Quando o menino completou 3 anos, ela falou, não, então tá bom. Aí ela cortou o cabelo, fez uma festa para 150 crianças. Crianças de creche, crianças de orfanato, que nunca tinham ido numa festa. Ela fez a festa, deu presente, bola, carrinho, boneca para a criançada toda. Pegou o menino, entregou na mão do pastor e disse, eu quero que o senhor faça igual o profeta fez.
Sei que o senhor não vai cuidar dele, mas eu quero que o senhor fala, pega aí, levanta ele aí. Fala para Deus aí que não é meu mais. Fala para Deus aí que a partir de hoje não é mais meu. Deus pode levar, pode usar, fazer o que quiser. A partir daquele dia, bronquite, hospital, cirurgias, capotamentos, acidentes, hepatites, o que você pensar. Finaliza agora, aqui é o resumo. Um dia eles estavam viajando de férias, o pai, a mãe e o menino. Era madrugada, o sol não havia nascido, o menino acordou com dor de barriga dentro do carro. Ai, 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 dor de barriga. E o pai disse, eu não posso parar o carro. Tem 5 caminhões carregados de gado, de boi, de vaca, 5. O papai ultrapassou 3. Falta só 2, é carga viva, é perigoso, eu estou no meio, eu preciso terminar de ultrapassar. Mas ai, 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 não aguento. O pai teve que encostar o carro. E os caminhões passaram, 5. Passou 3, né, que já tinha 2 passados. Aí o menino agachou e começou a assoviar. O pai disse, você não vai fazer nada? Aí ele falou, não, passou. Pensa numa raiva desse pai, cata esse menino de qualquer jeito, quase que joga dentro do carro. E sai fritando, cantando os pneus. Quando ele faz uma última curva, chegando a uma cidade chamada Goiás Velho, um boi que estava lá no pasto, pulou a cerca, veio para cima da ponte, ficou no meio da ponte. O primeiro caminhão bateu e parou. Os outros 4 caminhões engavetaram, um dentro do outro. Havia muitos caronas, morreram todas as pessoas. E o gado arrastando, gado morto, misturado com gente. O sol havia acabado de nascer, aquela tragédia na pista. O pai para o carro, desce, e ele não consegue sair do lugar. Ele estava no meio. Quando ele percebe o que aconteceu, ele não consegue andar. Aquela mulher desce do carro, a dona Maria sacode ele e fala, homem, quantas vezes eu tenho que te lembrar que quem tem uma promessa de Deus não morre até que Deus cumpra essa promessa. Aquele homem estava desviado da igreja, tinha voltado a beber, voltado a fumar. Sabe o que ele fez? Voltou para a igreja rapidinho, é presbítero da Madureira. E aquela mulher, hoje ela é líder do ciclo de oração. E aquele menininho cresceu, sou eu, Mac Anderson, que eu vim lhe dizer que quando Jesus entra numa casa, quando Jesus entra numa casa, olha aqui para mim. Eu não tenho irmãos nem irmãs, tá? Sou filho único. Porque depois que eu nasci, de todos os problemas que eu já passei, de depressão, acidentes, em março agora Covid, quase morri, fiquei 4 dias sem andar. Eu não estou aqui para contar piada. Eu sei o que eu vim fazer. Eu sei o que Jesus é capaz de fazer quando Ele entra numa casa. Eu queria que vocês colocassem em pé, por favor. Eu não tenho irmãos. Minha mãe é estéril ainda. Eu nasci para estar aqui hoje. Se Deus me recolheu hoje, eu já cumpri meu propósito. Quero encontrar você e te dizer que você vai gerar. Você pode abraçar seu cônjuge? Feche os olhos. Você chegou aqui pensando em desistir. Esquece isso. Em qual área você está estéril? Pode ser no ventre, pode ser nas finanças, pode ser no casamento. Há uma unção hoje geracional nesta noite. Espírito Santo de Deus, nós oramos uns pelos outros. Nós nos derramamos diante do Senhor. Porque nós acreditamos que ao convidar o Senhor mais uma vez, eu sei que o Senhor está à porta e bate.
E nós queremos ter, ó Deus, o prazer e a felicidade de abrir a porta e ver o Senhor entrar e ceiar com a gente, festejar com a gente. Somos imperfeitos, fracos, falhos, mas a gente está precisando tanto da ajuda do Senhor na nossa casa. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida financeira desses casais, eu abençoo a família. A coluna dorsal está aqui representada, o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado por esse milagre, Pai, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Tem gente aqui que, por alguma razão, acabou se esfriando e afastando do Senhor. Hoje você vai dar um presente para a sua família, você vai voltar para Jesus. Ontem eu preguei sobre o filho pródigo. O pastor foi atrás da ovelha, a mulher foi atrás da moeda, o pai nunca saiu de casa para ir atrás do filho. Porque o filho sabe o caminho de volta. Não somos máquinas. O pai deixa ir. A ovelha não, a ovelha você tem que ir porque ela não sabe se cuidar. A moeda é um ser inanimado, eu preciso procurá-la. Mas o filho é livre para ir aonde ele quiser. Só que já deu de viver assim. Você vai dar um presente para o seu cônjuge hoje. Hoje. Você não tem noção do que vai acontecer na sua vida. Se hoje, você que por alguma razão entristeceu com o sistema, com a igreja, com um amigo, com alguém, a gente vive se ferindo. Isso, somos humanos. Não somos deuses. Só que não é justificativa para você afastar do Pai. Já deu de viver essa vidinha pequena, rasteira, medíocre. Sabe essa vida? Já chega, já deu, acaba com isso. Para com isso, para com isso. Bora começar uma nova vida. Bora recomeçar, sabe? Olhar para frente e falar, não, eu não quero Jesus só na minha casa, eu quero no meu coração. Se você estiver esperando você mudar para depois vir para Jesus, não vai acontecer nunca. Porque é Ele que vai mudar você. Então você vem do jeitinho que você está. Você está achando? O pai pôs um vestido no filho, por quê? Porque ele veio com o vestido velho que ele estava. Ele não saiu à procura de uma sandália, não, ele veio descalço mesmo. Quem vai botar a sandália em você é o pai. Eu vou contar até 3. E você que está aqui dentro, que vai reconciliar com... Eu não estou te pedindo, não estou te dando uma oportunidade, estou te dando uma ordem. Imagina comigo, Jesus morreu na cruz para ir para o céu. Não, não quero não. Porra. Você conhece o evangelho, conhece a palavra, não faz sentido. Eu moro no meio de indianos, tudo bem, quando eu vou pregar para os indianos, eles não entendem, mas você tem que entender isso. E nas regiões celestiais, toda a cadeia cai por terra agora, você está livre. Vou contar até 3, e você que está aqui, que hoje vai dar esse presente para o seu cônjuge, para a sua família. Quando eu contar até 3, você vai dar um sinal que você está se entregando a Ele ou reconciliando com Ele. 1, não resista à voz do Espírito Santo de Deus. 2, o Pai está esperando de braços abertos. 3, bora mudar de vida? Cadê você? Dê um sinal com a sua mão, quero saber onde é que você está. Tem alguém? Tem alguém? Ali tem um, dê um sinal. Cadê que tem outro? Aqui tem outro. Quem mais? Ali também? Quem mais? Cadê? Eu quero pedir carinhosamente, se você puder, você que levantou a mão, lógico que não venha sozinho, venha com seu cônjuge, vem aqui à frente para orar por você. Esta é a casa do Pai. Estamos todos em casa. Fique à vontade. Isso. Encontro de casais tem que ter salvação, não tem não? Tem que ter também. Tem que ter salvação, tem que ter milagre, tem que ter cura. E se alguém for batizado no Espírito Santo, já fala em língua logo também. Isso, vem alguém com ele aí, vem mais alguém? Estou esperando você. Eita, coisa boa. Vocês têm noção que eu estou falando há 1h20? Eu nem olhei para o lado, para o pastor Eduardo, para não... Que coisa linda.
Olhe para cá. Papai do céu, Ele está feliz com isso aqui, sim ou não? Quando a gente fica feliz com os nossos filhos, a gente filma, tira foto. Tá vindo mais um casal ali, deixa eles chegarem. Olha lá. Olha aqui para mim. Você que é pai e mãe, quando você vê algo legal que seus filhos fazem, a gente tira foto e filma, não é ou não é? A gente quer registrar, não é? Um momento legal, a primeira vez que comeu, a primeira vez que andou. Eu fico imaginando Deus no céu olhando aqui, pensando assim, eu vou tirar uma foto. Ele vai registrar, lá no céu vai ficar registrado esse momento, eu tenho certeza, porque para ele, Jesus morreu por isso. Então, quando o propósito é alcançado, acho que ele fica tão feliz que ele registra. Eu estou imaginando. Só que está faltando gente na foto. E eu vou te dar 10 segundos. Eu vou contar de 10 a 0.